Vamos então resolver algumas questões de alguns alunos que estão com dúvida e até se familiarizar mais com expressões envolvendo frações, tá? Então vamos primeiro fazer essa primeira questão aqui, tá? Então a gente tem aqui 7/6 menos 1/2 elevado à segunda dividido por 11/15. 11 sobre 5. Muito bem. Em primeiro lugar, aqui você deve resolver a fração, porque se você for fazer por produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, fica complicado. O mínimo aqui, obviamente, é 6, porque 6 é múltiplo de 2. Então, nós podemos colocar tudo sobre 6, ou seja, fica 7/6. E aqui, para que fique sobre o mesmo denominador, vai ficar 3/6. Né? Muito bem, agora você pode fazer a conta. Vai ficar dividido por 11 sobre 5. 7 menos 3, 4. Aqui são 7/6 de alguma coisa, menos 3/6 de alguma coisa, você vai ter 4/6 de alguma coisa, elevado ao quadrado. Dividir por 11 sobre 5, lembre-se, você está dividindo por 11 e está, na realidade, multiplicando por 5, porque 5 está dividindo quem está dividindo você. Então, como você está multiplicando por 5 e, na realidade, dividindo por 11, você pode multiplicar pelo inverso dessa fração, ou seja, é a mesma coisa de 5 sobre 11. Aqui você pode fazer de duas formas, ou eleva ao quadrado, dá 4 ao quadrado dá o que? 16, eu acho. E 6 ao quadrado, que dá 36. Ou você bota em potência. 4 é 2 à segunda, 6 é 2 vezes 3. E repete aqui 5 sobre 11. Aqui você pode simplificar 2 com 2 aqui embaixo, você vai ficar com 2/3. 2/3 elevado ao quadrado. 2/3 elevado ao quadrado vai ficar 4 sobre 9. Então, isso vai ficar 4 sobre 9 vezes 5 sobre 11. E isso vai dar, ora, quando você tem 4 nonos de 5, 11 avos, significa que você pegou uma determinada fração, dividiu por 9, pegou 4 pedaços, depois dividiu por 11 e dos 11 pedaços restantes pegou 5, ou seja, você pegou 20 pedaços em 99. Aqui eu vou colocar uma explicação melhor, tá? Por exemplo, o que significa 4 nonos de 5 onzeavos? 4 nonos, você dividiu por 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E pegou 4 pedaços. Vou botar outra cor aqui. Você pegou 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Você pegou 4 pedaços. Agora, você vai pegar e dividir o que você tem por 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E desses 11 você vai pegar 5 pedaços. Então, você vai pegar 5 pedaços. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, se você dividir por 9 e depois dividir por 11, você está dividindo por 99. E se aqui você pegou 4 pedaços e desses 4 pedaços você pegou 1/5 do total, você pegou 4 vezes 5, 20 pedaços. E por isso você ficou com 20 sobre 99. Tá? Então vamos fazer a outra aqui. Essa outra aqui. E você tem 21. Deixa eu botar aqui um risco. 21 é 7 vezes 3, certo?
E 28 é 7 vezes 4, certo? 7 vezes 4, tá? Aqui tem 4, aqui tem 3, tudo elevado à segunda, tá? Então, quando você vai tirar o mínimo, veja, aqui você tem 7 no denominador, você tem 7 no denominador. Então, você deixa o 7 no denominador. Ou seja, ele tem primos comuns que é o 7. Agora, 4 é 2 à segunda. Não tem nada a ver, vai ser 2 à segunda mesmo. E 3 também não tem nada a ver aqui. Então, o mínimo vai ficar 4 vezes 3 vezes 7. Quando você dividir 4 vezes 3 vezes 7 dividido por 7 vezes 3, tá? Para saber por quanto é que você multiplicou essa fração, vai sobrar somente 4, porque 7 dividido por 7 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, e você vai ter apenas 4. 4 vezes 4, 16. Mas, aqui quando você for dividir, o 7 vai simplificar, o 4 vai simplificar, vai sobrar só o 3. 3 vezes 3, 9. Então, você vai ficar com isso tudo aqui elevado ao quadrado. Portanto, você vai ter 16 mais 9 vai ser 25, que é 5 ao quadrado. E embaixo você vai ter 7 vezes 2 à segunda vezes 3. É interessante você colocar sob forma de potência. Não tem nenhum problema. Você bota aqui 5 à segunda sobre 7 vezes 2 à segunda vezes 3. Isso tudo elevado ao quadrado. Ou seja, quando você eleva o quadrado, você tem 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Lembre-se, essa fração vai ficar multiplicada por ela mesma. 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vai ficar 5 à quarta. Dividido por quanto? 7 vezes 7, porque o denominador você vai multiplicar também. Lembre-se que você multiplica o denominador, como você fez aqui. Deu 99. Então, vai ficar, como é o quadrado, vai ficar 7 ao quadrado, vai ficar 7 ao quadrado, vezes aqui 2 ao quadrado é 2 à quarta, e 3 ao quadrado é 3 ao quadrado. Muito bem. Então, essa conta aqui dá 9 vezes... Bem, vai dar uma conta bem bacana, né? Aqui 25, 125, aqui em cima vai dar 625. Agora, aqui embaixo, você faz em casa e tudo, vou fazer na calculadora para ficar mais rápido, né? Você vai ter 7 à segunda, que é 49, vezes 2 à quarta é 2, 4, 8, 16. É 16 vezes 16, vezes 3 à segunda, que é 9, vezes 9. Ou seja, vai dar 7.056. Então, o denominador 7.056. E veja o seguinte, 7.056. Veja, essa é uma fração irredutível. Por que é uma fração irredutível? Porque nosso fator primo que nós temos no numerador é 5. Não tem nenhum fator primo em comum aqui, ó. Não tem nenhum 5 no denominador. No denominador temos 7, 2 e 3, ou seja, não tem como simplificar mais do que isso. Ou seja, a fração 625 sobre 7.056 é 5 à quarta sobre 7 à segunda, sobre 2 à quarta, sobre 3 à segunda. Não tem como você simplificar mais, e essa é uma fração irredutível. Tá? Então, espero que o resto você vá tentando fazer. Lembre-se de você sempre raciocinar e, aos poucos, ir se familiarizando com frações. Tá? Não tem segredo. E nunca decore regras. Vá sempre pelo que você sabe, tá? Não invente, faça com calma, tá? Obviamente eu fiz mais rapidamente por ter mais experiência, vamos dizer assim. Mas normalmente é por aí, tá? Você pode fazer a conta como um todo aqui, e não colocar
em termos de potência. Mas é muito interessante colocar sobre termos de potência, pois os fatores primos, você sabe se tem comuns ou não comuns. Se não tiverem fatores primos comuns, essa fração é irredutível, portanto a resposta aqui está correta, porque aqui está o gabarito, e essa outra resposta aqui também está correta. Eu espero que você tenha compreendido, ou se não compreendeu, logo de cara, reveja o vídeo para verificar e vá tentando as outras com calma, tá? E se não conseguir, por exemplo, vou dar uma dica aqui. Você tem essa letra D. Tem um bagulho aqui, um bagulho da gota aqui, só que está elevado a 0, então tchau, isso aqui dá 1, tá? Então isso aqui deu 1, acabou, se morreu. E 2 mais 1 meio, você pode pensar como sendo 4 sobre 2, que é 2, 4 sobre 2, mais 1 sobre 2, vai ficar 5 sobre 2. Então vai ficar 5 sobre 2, então você tem 1 sobre 5 sobre 2, né? E acabou, não está elevado a alguma coisa? Tá elevado ao quadrado, então está elevado ao quadrado. Então você vai ter o inverso, 1 sobre 25 sobre 4. Ora, é o inverso de 25 sobre 4. Ó, qual é o inverso de 25 sobre 4? Ah, passa para cima multiplicando, passa para cima dividindo. Não, rapaz. Você não tem 1/3. Não é o inverso de 3, né? 3 elevado a menos 1. Ou seja, se você tem 1 sobre qualquer coisa que tiver aqui, certo? É o inverso dela. Ou seja, qual é o inverso dessa fração? Qual é o inverso de 25 sobre 4? O inverso dessa fração é a fração que você multiplica para dar o neutro da multiplicação, que é 1. Ou seja, é 4 sobre 25. Então, eu apenas inverto o numerador com o denominador. Lembrando que o 25 está dividindo, o 4 está multiplicando, então o 4 sobre 25 é a resposta e ele realmente acertou. E nós desprezamos tudo isso porque está elevado a 0. E qualquer fração elevada a 0 é igual a 1. Beleza? Então, até a próxima dúvida e não hesite em postar dúvida no grupo. Beleza? Contanto que seja mais específico, tá? Por exemplo, você tem uma fração aqui que é uma fração imprópria, tem uma parte inteira mais uma parte fracionada, fracionária, você pega e faz aqui 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Vai ficar 10 sobre 3, elevado ao quadrado, 10 ao quadrado, ao cubo, desculpe. 10 ao cubo vai ser 1000, e 3 ao cubo vai ser 27, ou seja, aqui está correto também, tá? E com isso você vai resolvendo todos os outros, tá? Quando você tiver uma divisão aqui, lembre-se que é você multiplicar pelo inverso dela, tá? É interessante, às vezes, você colocar esse expoente para dentro da fração, porque muitas vezes você vai simplificar. Por exemplo, essa daqui, você tem 2, vamos botar tudo para dentro da fração. Você tem 2 à segunda sobre 3 à segunda vezes 2 à terceira sobre 3 à terceira. E agora não está dividindo, então é multiplicar pelo inverso. O inverso de 2 à terceira, 2 sobre 3, é 3 sobre 2. Então vai ficar 3 à quinta sobre 2 à quinta. Ora, 3 à quinta com 3 à terceira com 3 à segunda, desapareceu, foi tudo, né? E aqui, 2 à terceira com 2 à segunda, dá 2 à quinta, né? Então, 2 à quinta com 2 à quinta vai dar essa conta todinha, realmente dá 1. O gabarito dele está correto. Então, você vai tentando sempre ir para um caminho mais simples, tá? E nunca pense em regras, tá? Às vezes é interessante você colocar o expoente para dentro da fração, às vezes não é interessante. Então você vai fazendo isso com calma. Vai fazendo todo o restante, tá? Inclusive os problemas, e
qualquer dúvida, não hesite. Empacou, tenha calma, descanse, vá pensar em outra coisa, tá? Não leve mais do que 10 minutos ou 15 minutos para resolver as questões. Se está levando mais tempo do que isso, você descansa a cabeça e vai fazendo com calma, sempre pensando no que você está fazendo. Até que você fique tão familiarizado com as frações que isso daí você vai tirar de letra. Espero que você tenha compreendido, tá? Pelo menos essas questões, por que deram esses resultados, e que você possa fazer as outras com calma. Obviamente, as multiplicações você antecedem a soma, uma vez que a multiplicação é uma soma, né? Você pode transformar a multiplicação numa soma. Então, obviamente, você faz a multiplicação primeiro. E, obviamente, você faz o exponenciação, ou seja, o elevado, você faz primeiro, antes da multiplicação, porque 2 elevado à quarta, como está aqui, é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, você transforma numa multiplicação. Então, aqui, a operação mais básica é a soma. A operação mais elevada é a exponenciação. Então, você resolve primeiro o expoente, para depois resolver a multiplicação, para depois resolver a soma. Beleza? Então, até a próxima dica, gente. Obrigado.